Paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar mais um Tadel Online. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Se o vento é forte e profundo lá, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Jesus, isso era o caminhar. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um Tadel Online. Pois tu és o mesmo para sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor muda. Teu amor não muda. A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos ao nosso Tadel Online. Terça Avance. Eu sei que me amas. Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Vamos avançar no reino. Vamos avançar nas coisas de Deus. Vem pela manhã. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Vamos aprender mais de Deus. O amor dele não falha. Ele é fiel. Tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Sejam bem-vindos à nossa Terça Avance. Vamos avançar no reino, vamos avançar na obra. Glória a Deus.
Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Sejam todos bem-vindos ao nosso Tadel, a nossa terça avance, onde nós vamos receber a direção do nosso Deus para avançarmos no reino dele, para crescermos. Como eu tenho falado, a vontade de Deus é que nós venhamos crescer, que nós venhamos nos desenvolver, que nós não venhamos ficar parados e nem andar para trás, mas caminhar para frente, caminhar para o alvo, caminhar para o objetivo que Deus tem para nós, para subirmos a escada do sucesso com Deus, para completarmos a carreira que o Senhor tem, a missão que Deus tem para cada um de nós. E é um privilégio, é uma honra poder estar novamente com você, meu irmão, minha irmã, nessa terça-feira abençoada. Parabéns para você que sempre tem nos acompanhado, que sempre tem estado conosco aí, e tem com certeza crescido. Cada terça-feira eu tenho crescido, eu vou falar para você, eu tenho cada dia mais desenvolvido mais. Eu tenho certeza que você também, você que tem aproveitado cada lição, cada estudo, tudo que Deus tem nos passado. Eu tenho certeza que você, a cada semana, a cada terça-feira, você já sai diferente com aquilo que Deus tem nos ensinado, porque aprender nunca é demais, né? O sábio, ele vive aprendendo. O tolo acha que sabe tudo, mas o sábio não. O sábio, ele vive aprendendo, porque nós somos eternos aprendizes, eternos discípulos do nosso mestre, não é verdade? E hoje nós temos uma lição toda especial, onde nós vamos falar sobre o perfil de um líder que inspira. O perfil de um líder que inspira, né? É muito bom a gente ser inspiração para as pessoas. É muito bom alguém se inspirar em nós, naquilo que nós temos feito, nós temos vivido, e principalmente como nós temos feito a vontade de Deus, né? Eu até vou lembrar de domingo que a gente falou sobre como andar nos passos de Jesus, né? Se você não viu a palavra de domingo, você pode ver aqui na página que está aqui, ou você pode ir no canal do YouTube, Amor Maior TV, e lá a gente postou hoje, tem lá nos passos de Jesus. Ensinamento muito forte, muito abençoado de como a gente seguir as pegadas do Mestre, né? Então, é muito forte a gente ser inspiração para alguém. E hoje eu quero falar de alguém, de um líder, que ele foi uma grande inspiração, que foi Barnabé. Então, nós vamos ler alguns versículos. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar os versículos que nós vamos ler. Eu não sei se eles já colocaram, já devem ter colocado, ou estão colocando. Nós vamos ler alguns versículos. Atos 11, 19, Atos 9, 26, Atos 11, 25, Atos 13, 1 e Atos 14, 1. Embora tudo no mesmo livro, mas são trechos diferentes, onde nós vamos falar um pouco sobre esse líder que inspirou, chamado Barnabé. E quão bom é a gente copiar pessoas, a gente se inspirar em pessoas que realmente são referências, né? Tanto de homem como mulheres de Deus. Amém? Vamos orar? Espírito Santo,
queremos a Tua direção, queremos o Teu ensinamento, queremos seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Então nos mostre a Tua vontade, o Teu querer, a respeito das Suas coisas, Senhor. Pai, estamos aqui para aprender, somos eternos aprendizes do Senhor, que é o nosso Mestre. Tu nos ensina, Tu nos orienta, então nos dê a direção correta, Pai, para fazermos a Tua obra do jeito certo, para fazermos a Tua vontade com excelência, Pai, para que a gente venha fazer o melhor para o Senhor, Pai. Nós não podemos aceitar fazer a obra de Deus relaxadamente, porque o Senhor diz na Tua palavra, maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Que a gente venha fazer o melhor, que a gente venha praticar o melhor, que a gente venha, Senhor, sempre ser inspiração para aqueles que também desejam fazer a Tua obra. Então nos dê a Sua direção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Muito bem. O perfil de um líder que inspira. Vamos ler no livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 19. Atos 11, 19, diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Então a gente vê aqui um trecho da vida de Barnabé. E eu quero falar sobre 4 características que mostraram e que mostram que Barnabé era um homem que inspira outros líderes. Era um líder que inspira outros líderes. A primeira coisa que Barnabé ele era um homem obediente. Um homem obediente. A gente vê aqui nos versículos de 19 a 22, onde fala que a igreja se espalhou depois que teve aquela morte que Estevão, ele morreu apedrejado. A igreja, os discípulos começaram a se espalhar, chegando até outras regiões, Fenícia, Chipre, Antioquia, que fala aqui no versículo 19. E ali o evangelho ele estava crescendo. No versículo 21 fala que a mão do Senhor estava com ele e muitos estavam crendo e se convertendo. E a Bíblia fala aqui no versículo 22, a respeito deles, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, ok? E enviaram Barnabé até Antioquia. Antioquia, que era uma outra região, distante um pouco até de Jerusalém. E ali, Barnabé, ele foi obediente à liderança quando enviou ele para aquela outra região, onde ali ele iria cuidar daqueles irmãos,
cuidar daqueles irmãos que estavam ali recebendo a palavra de Deus, recebendo ali o evangelho do Senhor Jesus, ok? Então, Barnabé, embora ele era um homem de Deus também, ele estava sujeito à vontade de Deus e à vontade da sua liderança. Então ali, quando ele foi enviado, ele foi com amor, ele foi com alegria, com o coração obediente à direção que foi dada ali para ele, para que ele fosse ali usado como instrumento para cuidar daquele povo que estava sendo formado ali naquela região. Então, um líder que inspira, ele segue as direções da liderança superior. A igreja enviou Barnabé para cuidar daqueles irmãos e ele obedeceu, porque embora Barnabé ele era um líder, ele também estava sujeito a outras lideranças ali da igreja do Senhor. Então o primeiro perfil, a primeira característica de um líder que inspira, ele tem um coração obediente. Ele é uma pessoa que obedece, porque nós sempre vamos ter alguém que está acima de nós, vamos colocar assim, na hierarquia da obra, onde ali aquela pessoa ela vai passar uma direção para aqueles liderados, para aquela pessoa que tem um desejo de ser usado por Deus. Se você tem um desejo de ser muito usado por Deus, a primeira coisa que você deve ter é um coração obediente, um coração que ele é ensinável, um coração que ele é tratável, um coração que ele pode ser guiado por alguém. É muito importante isso. É tão ruim para um líder quando ele dá direção para alguém e aquela pessoa não segue. É uma coisa muito ruim, é uma coisa muito amarga, né? Quando você lidera uma equipe, você lidera pessoas e você dá direção e aquela pessoa não faz daquele jeito, ou faz do jeito que ela acha, e às vezes aquilo acaba dando errado e acaba atrapalhando um trabalho. Então é muito importante, você que quer ser um líder e você é um liderado, você ter um coração obediente à direção que é passada a você. Até porque hoje você está seguindo uma direção e amanhã você vai passar uma direção para alguém. Então, a Bíblia fala, com a mesma medida que você medir, você será medido. Então, é claro que você gostaria de passar a direção para uma pessoa ou para um grupo e aquela pessoa seguir, né? Então, hoje, se você é liderado, procure respeitar a direção que é passada para você, uma direção que realmente vem de Deus, que vem do seu líder, tá bom? Muito bem. Então, Barnabé, primeiro, ele era obediente, ok? Segundo, a gente vê aqui, vamos ler no versículo, aqui Atos 11, no capítulo 11, no versículo 23, que diz assim: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque Barnabé, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha que bacana, Barnabé, ele era um homem bom. A segunda característica de Barnabé, que mostrava que ele era um homem que inspirava, é que Barnabé, ele era um homem bom. Barnabé, ele era um homem que ajudava as pessoas. Barnabé, ele era um homem que apoiava as pessoas. Uma pessoa boa, ela ajuda, ela apoia, ela levanta o caído, ela dá direção para quem está perdido, ela ajuda, ela apoia. Assim é uma pessoa boa. Uma pessoa que não é boa, ela é egoísta, ela só pensa nela, ela derruba outras pessoas, ela puxa tapete, ela quer ser melhor do que outras. Uma pessoa que não tem um coração muito bom. Agora, uma pessoa, um líder que tem um coração bom, ele não precisa derrubar outras pessoas para crescer. Ele não precisa prejudicar outras pessoas para crescer. Ele usa os talentos, os dons que ele tem para apoiar outras pessoas,
para incentivar outras pessoas, para levantar outras pessoas. Amém? E assim ele era Barnabé. Você vê que Barnabé, quando ele chegou naquele povo, ele ficou com alegria, ele se alegrou, vendo como ali um povo estava crescendo. E com a firmeza de coração, e ele exortava todos, eles incentivava as pessoas a ficar firme. Barnabé chegava para as pessoas e falava: ó, fica firme, cresça na presença de Deus, cresça na comunhão com Deus, cresça na obra de Deus. Barnabé, ele era um incentivador e não um sepultador. Tem líderes que eles são incentivadores e tem líderes que eles são sepultadores de talentos. Então, que nós sejamos líderes incentivadores. Você vê que Barnabé, a primeira característica aqui, no versículo 24, fala que ele era um homem bom. Ele era um homem bom. Então, um líder de Deus, uma pessoa que quer ser muito usada por Deus, ela tem que ser boa. Ela tem que ser uma pessoa boa, que incentiva as pessoas. Então, um líder que inspira, faz o bem para as pessoas, tem um bom caráter, investe a sua vida na vida dos outros. E você sabe que Barnabé fez isso com Paulo? Você sabe que não existiria Paulo, não teria existido Paulo se não fosse Barnabé? Você sabe que talvez Paulo teria desistido de fazer a obra se não fosse Barnabé? Olha lá no capítulo 9, Atos 9, 26, a gente vai ver como foi importante o papel de Barnabé na vida de Paulo. Atos 9, 26. Atos 9, 26. Diz assim: tendo chegado a Jerusalém, Saulo, que era Paulo, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Veja bem, você imagina, Paulo se converteu, porém, Paulo tinha sido um homem muito ruim, um homem muito cruel, um homem perseguidor dos cristãos. Aí de repente ele aparece no meio da igreja, dizendo que tinha se convertido. O mesmo Saulo que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava do lado olhando e não fazendo nada, apoiando até. Um homem que apoiava a perseguição dos cristãos. Então a igreja, ela ficou meio ressabiada, né, como a gente diz. Ela ficou meio assim, com o pé atrás, e não queria acreditar em Paulo, não queria acreditar nele. Mas olha aqui no versículo 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus, né? Depois eu vou ler Jerusalém. Então, Barnabé, quando ele percebeu que os outros irmãos não estavam acreditando em Paulo, ele pegou Paulo e levou no meio dos apóstolos. Falou: não, olha, eu posso dizer que este homem se converteu, ele não é mais aquele homem sanguinário, pelo contrário, ele passou até ser perseguido, porque realmente Paulo, ele chegou a ser perseguido, o perseguidor virou um perseguido por causa do nome de Jesus. Porque é isso que acontece quando alguém entrega a vida para Jesus, há uma transformação nela, há uma mudança, né? Então, Barnabé acreditou em Paulo, Barnabé apostou as fichas nele, Barnabé colocou a mão no fogo pelo apóstolo Paulo. Ele, que já era um homem conhecido no meio dos apóstolos, de confiança, ele passou essa confiança, ele acreditou em Paulo. Por isso que é muito importante a gente acreditar
naquelas pessoas que estão chegando na igreja, que estão chegando no corpo de Cristo, apoiar elas a permanecerem firmes e também a crescerem na presença de Deus. É muito importante um apoio. E Paulo recebeu esse apoio. Olha aqui no versículo 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então você vê que aí eles acolheram Paulo e aí eles aceitaram. E aí Paulo começou a pregar a palavra junto com aqueles outros apóstolos ali, mas por causa de Barnabé. Então você vê a bondade que Barnabé ele fez com Paulo, de integrar, de apoiar o apóstolo Paulo, né? E versículo 29, falava e discutia com o helenista, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Amém? Então, a segunda característica de um líder que inspira é que ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa que faz bem para os liderados, ele é um incentivador, ele é alguém que integra e que ele apoia os seus liderados. Amém? Terceira característica, ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vamos ler no Atos 13:1. Atos 13:1. Atos 13:1. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? A terceira característica de um líder que inspira, ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é direcionada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o vento sopra para onde quer, e a gente não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim são aqueles que são nascidos de Deus. Então, uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E assim era Barnabé. Barnabé, ele era cheio do Espírito Santo. Você viu que a gente leu em uma das características dele, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, Barnabé, ele era cheio do Espírito Santo, sinal que ele buscava, ele andava na direção do Espírito Santo. E para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, tem que ser uma pessoa que se esvazia de si mesma para ser cheia do Espírito Santo. Não tem como encher um coração que já está cheio. Nem tem como encher um vaso que já está cheio de outras coisas. O Espírito Santo, ele quer encher uma pessoa para usar ela. Encher de conhecimento, encher da palavra, encher da direção dele, encher de dons, encher de talentos. Mas para isso essa pessoa ela tem que se esvaziar de si mesma. Você sabe por que aqueles apóstolos, eles foram homens cheios de Deus, do Espírito Santo? Eles não nasceram daquele jeito. Os apóstolos, eles foram homens escolhidos. Você vê que Deus, vários deles, Jesus chamou ele na beira do caminho. Outros estavam pescando peixes. Não eram homens que nasceram de uma descendência de fé, de escola religiosa, não. Eles foram homens que se esvaziaram de si para serem cheios do Espírito Santo. Assim como Maria Madalena, ela se esvaziou das práticas dela, que ela tinha do mundo, para receber aquilo que o Espírito Santo tinha para ela. E assim você tem que ser.
Se você quer ser muito usado por Deus, se você quer ser um instrumento de Deus, se você quer ser uma pessoa, um líder, uma líder que inspira a liderança, outras pessoas, se esvazie de si mesmo para ser cheio de Deus. Se esvazie de si mesmo para ser cheio de tudo aquilo que Deus ele quer dar para você. Quanto mais você se esvaziar, quanto mais você falar, Senhor, tira tudo que não presta, tira todo ensinamento errado, tira tudo que eu aprendi no mundo, tira tudo que não te pertence, Pai, tira, eu não aceito, eu não quero, mas o Senhor, o Espírito Santo vai regenerando e vai colocando coisas dele no lugar, amém? Então assim era Barnabé, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem guiado pelo Espírito Santo, amém? Uma pessoa que diz assim, eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo, quem gostar de mim gosta eu assim. Não, não é assim. Você tem que ser assim, eu nasci assim, mas se tem algo que não é de Deus em mim, que Deus tire e coloque aquilo que é dele. Eu aprendi assim, mas se eu tenho que aprender, desaprender para aprender de novo, eu quero ser assim, amém? Porque assim, para você ser um discípulo de Jesus e um líder, você tem que às vezes desaprender para aprender o que Deus quer te ensinar. Amém? Quarta característica, a gente viu que Barnabé, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Cheio de fé. Vamos conferir se realmente Barnabé era cheio de fé? Será que Barnabé era cheio de fé? Vamos ler Atos 14:1. Atos 14:1. Atos capítulo 14, no versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos do gentil contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente ao Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizeram sinais e prodígios. Olha como Barnabé era um homem de fé. Ele junto com Paulo, chegando, você viu que Paulo, ele estava ali andando juntinho com Barnabé. Durante muito tempo, eles foram companheiros de obra ali, juntinho. E olha, e eles entrando numa cidade, eles começaram a pregar, e uma multidão começou a crer. E aí os judeus incrédulos começaram a incitar as pessoas contra eles. Mas mesmo assim, eles continuavam ousadamente pregando e ainda fazendo sinais e milagres. Amém? Se você quer ser uma pessoa que inspira, seja uma pessoa de fé, seja uma pessoa que crê, seja uma pessoa que tem ousadia em anunciar Jesus, que tem ousadia em falar das coisas de Deus. Seja uma pessoa que fala assim, Senhor, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, mas me usa. Me usa para falar do teu amor para alguém. Me usa para me colocar a mão sobre alguém e ela ser curada. Me usa para me dar uma palavra de fé para uma pessoa. E aquela palavra entrar nela e mudar a vida dela, e mudar a história dela. Você sabe que uma pessoa de fé, ela passa fé para outras pessoas. Uma pessoa de fé, um líder de fé, ele tem uma palavra de ânimo, ele tem uma palavra de encorajamento. Uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa, uma palavra pode curar uma pessoa. Você lembra que o centurião falou assim, Jesus, manda uma palavra que ela pode curar o meu servo que está doente. Então uma palavra que você falar para alguém, você pode mudar a história de alguém, você pode mudar a vida de alguém, você pode incentivar alguém a ser usada por Deus também, amém? Então uma pessoa de fé, sempre ela tem uma palavra de fé, uma pessoa de fé, sempre ela tem uma palavra de ânimo, ela não vai desanimar, ela vai passar fé, amém? Então,
uma liderança que inspira, não deve colocar os olhos nas dificuldades, nas circunstâncias, e sim em Deus, na obra, no foco, no objetivo. Se você quer ser usado por Deus, você não pode olhar para as barreiras, para as dificuldades em servir a Deus. Às vezes a pessoa ela quer ser usada por Deus, mas ela fica procurando olhar apenas para as dificuldades, né? Ah, eu sou muito velha para fazer a obra. Ah, eu não tenho talento. Ah, eu não sei ler. Ah, eu não tenho tempo. Ah, isso. Ah, aquilo. Não. Pelo contrário, a pessoa de fé, ela derruba muralhas. A pessoa de fé, ela vence barreiras. A pessoa de fé, ela vence as circunstâncias com fé. Ela procura não olhar para a dificuldade. Ela procura olhar para o foco, para o objetivo dela. Amém? Então, ela acredita nas pessoas, no trabalho e nas promessas. Como o ditado diz, faz do limão uma limonada. Seja uma pessoa que faz do limão uma limonada e não chupa o limão. Veio esse pensamento em mim agora. Tem pessoas que fazem do limão uma limonada. E tem pessoas que pegam o limão e ficam chupando o limão. Já chupou limão? Chupa pra você ver. Então, o líder que inspira não fica olhando dificuldade, barreira. Não, pelo amor de Deus. Não fica chupando limão. Faz do limão a limonada. Faz da dificuldade uma oportunidade. Amém? Eu vou contar para você. Eu lembrei agora da história de um vendedor de sapato. O que acontece? Uma empresa, ela contratou um vendedor para ir para um país, para outro país, para vender sapatos. Um país bem distante. Chegou naquele país, naquele lugar, e ninguém usava sapato. Tava todo mundo descalço. No máximo tinha um chinelinho. No máximo tinha uma sandália. E aquele vendedor ligou para a empresa e falou assim: olha, eu quero ir embora. Aqui ninguém vai comprar sapato. Porque ninguém tem o costume de usar sapato. Aqui ninguém usa sapato. Eles gostam de andar descalço. Olha, eu quero ir para um lugar onde as pessoas gostam de usar sapato. E assim elas vão comprar. E aí aquela empresa trouxe aquele homem de volta. E deixou ele lá. Colocou ele lá na produção. Tirou ele daquele cargo de vendedor. E falou: olha, fica aí na produção por enquanto, tá? E aí pegou um homem que era da produção e falou: olha, nós queremos te promover para vendedor de sapato. Mas o seu desafio vai ser vender alguns pares de sapato nesse país que nós vamos te mandar. E aí mandou aquele outro homem, o segundo homem, para aquele lugar. Quando ele chegou lá, ele desceu do avião. Quando ele viu aquelas pessoas descalças, usando chinelo, o olho dele ficou assim, ó, admirado. Ele falou: nossa, um monte de gente sem sapato. Eu vou ficar rico de tanto vender sapato neste lugar. Na hora ele ligou pro chefe dele e falou: chefe, olha, manda mais vendedor, porque eu vou montar aqui uma equipe de venda. Neste lugar ninguém tem sapato. Nós vamos rachar de vender. Nós vamos montar uma fábrica neste lugar. Você entendeu? Você entendeu como é que funcionam as coisas? Uma pessoa de fé, ela não olha a dificuldade, ela olha a oportunidade. Uma pessoa de fé, ela não chupa o limão, ela faz do limão uma limonada. E Barnabé, ele era um homem de fé, tanto que os outros olharam Paulo naquela dificuldade, naquele homem difícil, o incrédulo,
um perturbado, mas Barnabé já enxergou nele ali um grande pregador. Ele acreditou em Paulo, ele investiu na vida de Paulo. Paulo cresceu por causa de Barnabé. Paulo cresceu muito quando ele andava com Barnabé, porque Barnabé, ele era um homem que inspirava, um homem que acreditava. Amém? Claro que Barnabé aproveitou a oportunidade. Tem gente que não aproveita a oportunidade. Anda com uma pessoa de fé, não aproveita. Anda com um líder que inspira e não aproveita. Tem gente que não aproveita a oportunidade e perde, né? Então você vê, e Barnabé ele continuou investindo em Paulo, sabe? E você vê, olha aqui em Atos 11:25. Atos 11:25. Atos 11:25. Diz assim: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Paulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Olha que lindo, que lindo. Lá em Antioquia, onde eles fizeram esse trabalho, foi ali pela primeira vez eles chamados de cristãos. Olha que maravilha. Então, veja, vou repetir aqui, o perfil de um líder que inspira. Primeiro, é um líder obediente. Ele obedece à direção. Ele não é rebelde, ele não é desobediente. Ele dá o exemplo obedecendo a direção de quem está na frente. Segundo, ele é um homem bom. Ele é um homem que faz o bem, ele é um homem que levanta as pessoas, ele é um homem que ajuda as pessoas, ele é um líder, uma líder que apoia os seus liderados. Amém? Terceiro, ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele é um homem que ora, ele é um homem que lê a palavra, ele é um homem que busca a presença de Deus e a direção para Deus para tudo que ele faz. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela não faz o que está na cabeça dela, ela faz o que o Espírito Santo dá direção para ela fazer. Amém? E em quarto lugar, um líder, uma líder que inspira, é uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que tem fé e passa fé para outras pessoas também. Amém? Espero que você tenha gostado dessa nossa terça avance, desse nosso Tadel de hoje. Que Deus continue nos dando direção para continuarmos fazer a obra dele com excelência. Amém? Inspirados e inspirando. Espírito Santo, obrigado pela direção de hoje, Senhor. Obrigado por nos mostrar o exemplo deste grande líder, Barnabé. Um homem que foi importante tanto na vida de Paulo, como também na igreja do Senhor, com o trabalho que ele fez para a expansão do teu reino. Meu Pai, ele era um líder inspirador, que nós sejamos líderes inspiradores, Pai. Assim como nós temos tantos homens que nos inspiraram, que nos continuam inspirando, Pai. Como Billy Graham, que nos inspirou, Pai. Como nós temos o pastor Abe Uber, que nos inspira, Senhor. Como nós temos Josué Avalandro, como nós temos, meu Pai, tantos homens de Deus, o Silas Malafaia, como nós temos, meu Pai, Josué Gonçalves, quantos líderes, Pai, quantos homens de Deus, meu Pai, e outros que antigamente começaram a Tua obra, como Gunnar Ving, Daniel Berg. Oh, meu Pai, quantos homens do passado, Pai. Olha, o apóstolo Melvin Uber, nossa, quantos. Mulheres também, que foram mulheres usadas pelo Senhor na Tua obra, Pai. Oh, meu Deus, Senhor, que o Senhor venha fazer a gente se inspirar em pessoas de Deus e também sermos pessoas que se inspiram, pessoas. Meu Senhor, pessoas que inspiram outras pessoas. Como é bom a gente ser referência. Como é bom alguém olhar para a gente e falar: essa pessoa é de fé, essa pessoa é temente a Deus, essa pessoa é uma pessoa boa, essa é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Meu Pai, eu quero ser uma pessoa que inspira outras pessoas.
Eu quero ver pessoas que me acompanham, que andam comigo, que assistem as minhas gravações. Eu quero ver essas pessoas crescendo, Pai. Eu quero até que elas fiquem maiores do que eu. Porque o líder que inspira, ele não tem inveja nem ciúme. Ele quer que as pessoas cresçam até mais que elas, Pai. E esse é o meu desejo do meu coração, de ver homens e mulheres crescendo, desenvolvendo. Então, Pai, que nós venhamos ser inspiração para outras pessoas, Pai. Eu peço que o Senhor venha nos guiar e nos direcionar todos os dias na Tua obra e no Teu reino, para a gente avançar, crescer, em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus, amém. Que Deus nos direcione, nos inspire, para a gente inspirar outras pessoas também. Deus abençoe, espero que tenha sido útil essa terça avance, tá bom? Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima terça, em nome de Jesus.